vai estudar uma matéria nova de matemática. Sobre o que é? Então presta atenção. Oi, Rayane. Você não estava no primeiro horário, não? Estava? Oi, Tati. Tava não, tava sem internet. Ô, gente. A internet aqui às vezes oscila muito. Aí choveu? Choveu. Aqui Aí quando também. chove, pode esperar. Imaginei que fosse por causa da chuva mesmo. Bom dia para quem está aqui e não estava no outro horário comigo. Acho que tem algumas pessoas aqui que não estavam na aula de trânsito, que já fizeram essa matéria. Bom dia. Bom dia, Roberto. Bom dia, professora. Tudo bem, Madalena? Eu estou bem, graças a Deus, e a senhora? Estou bem também. Muito agradecida pela chuva. Muito bom mesmo. Refrescou bastante. Pois é. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre orientação profissional, conhecida há algum tempo atrás como orientação vocacional. É a mesma coisa, mas o nome mudou em virtude de alguns contextos. Eu coloquei um texto básico para a gente trabalhar com ele no AVA ontem. Alguns de vocês teve a oportunidade de dar uma olhadinha no texto? Não? Ninguém? Nem você, Maria Fernanda? Com seus post-its aí, você não leu o texto, não? O feriado não deixou não, Tati. Foi correria aqui. Dessa vez eu não li. Ai, que bom que você é gente como todo mundo, tá vendo? Eu descansei, só fui lá imprimir os textos de última hora, tô aqui lendo junto com vocês. Não tem problema, não. Feriado é assim mesmo. A gente fica mais relaxado, né? Tem que aproveitar. Não, e o pior é que tá todo mundo aqui em casa de folga a semana inteira e eu tô aqui na aula. Por que a semana inteira? Porque o Estado decretou, tipo assim, como é Dia das Crianças e Dia dos Professores, o Estado tem uma tal de semana feliz. E aí a minha mãe trabalha pro Estado e meu irmão tem aula pelo Estado. Aí tá eu aqui em aula e meu pai trabalhando. Uma vez. Ai, gente, que inveja! Que inveja de quando eu estudava aqui. Semana feliz. Eu acho que a gente feliz. podia adotar isso em todos os lugares. Também acho que a faculdade podia adotar isso. Tem algumas faculdades que eu conheço, o nome é feio, mas tem uma semana, chama Semana do Saco Cheio. Já ouvi falar também. Ana Luísa não conhecia não, porque ela riu. Mas tem a Semana do Saco Cheio em algumas faculdades. Em Ribeirão Preto tem muito, Tati. Eu tinha amigos que estudavam lá. É depois da semana de prova, não é? Tem isso mesmo. Meus amigos tudo vinham para Anápolis quando tinha essa semana do saco cheio. Tá vendo? É depois da semana de prova, dá um prazo para os professores corrigir prova, colocar as notas no sistema e os alunos ficam de folga. Tem muito professor que viaja também nessa semana do saco cheio. Tati, vai trabalhar quinta-feira? No dia dos professores? Vai ter aula? Oh, meu Deus. Eu lutei muito, viu? No ano passado, até conversei com o reitor e com a pró-reitora para a gente fazer o saco cheio, né? Implantar o saco cheio nesse ano. E aí, por conta da pandemia, porque no ano passado também nós não comemoramos o Dia do Professor. Não. Assim, uma situação meia, enfim. Aí eu falei assim, vamos corrigir isso no ano de 2020, a gente faz um saco cheio, pega o dia 15 emenda. E aí, por conta da pandemia, o assunto morreu, mas eu já tinha passado pelo pró-reitor e pela
pela pró-reitora e pelo reitor, né? Estava bem meio caminhado. Mas Ô, não gente, deu. então existe um projeto, a luz no fim do túnel para a nossa vida. Inclusive, Ana Luísa, não tem feriado, vai ter aula normal. Eu não tenho aula com vocês na quinta, então eu não estou falando isso para mim, mas vocês podiam fazer de alguma forma alguma homenagem para os professores na quinta-feira, colocar um cartazinho, sei lá, aparecer as janelinhas, todo mundo falando Feliz Dia do Professor. Ah, eu acho que assim, alguma coisa as turmas podiam. Melhor do que isso, eu acho que devia ser a semana toda, porque a gente não tem aula com os nossos professores todos na quinta-feira, a gente só tem com o Vicente. Então, assim, Verdade. se for possível, né, pessoal do resto da semana. Eu concordo plenamente. Inclusive, eu sigo uma menina que vende chocolate e ela falou assim, gente, olha no stories dela, eu faço bombom e eu tô vendendo pro dia do professor, a caixinha assim, e o store dela todo animado, né? E não tem desculpa se vocês estão de pandemia, a gente leva a caixinha de chocolate até o seu professor. Aí eu mandei para ela assim, como é que eu te marco? Como é que eu te marco aqui? Porque eu quero que meus alunos fiquem sabendo disso. Aí ela, ué, não sei, encaminha para eles. Eu falei, não pode ser uma direta desse jeito, não, tem que ser uma indireta. Tô brincando. Agora já foi, uai. Agora já foi direta. Agora já foi direta, né? Não, eu tô comentando só que eu vi uma menina que vende bombom. Não mandei nada para ninguém. Olha, essa aula de agora tem mais pessoas online aqui comigo. Tem 20 pessoas em relação ao primeiro horário, ela está mais cheia. Então, vamos aproveitar já para começar aqui. Falando, aliás, antes de eu compartilhar a tela, eu quero perguntar uma coisa para vocês. Alguém de vocês fez orientação vocacional ou orientação profissional antes de fazer vestibular? Deixa eu pôr o computador na tua mão. Ah, Eu não Tati, eu fui para odonto, só que aí onde eu tô hoje? A orientação deu resultado para odonto, Bruna? Na época deu para odonto, deu para psicologia, tô julgando assim só na zoeira, mas deu para psicologia também. Deu para todas as áreas da comunicação e algumas da saúde. Nossa, ficou muito aberta, né? Sim, foi assim foi um pouquinho mais para a área de humanas, comunicação e para a área da saúde deu mais odonto mesmo. Tipo, entendi. Tati. Oi. Na escola que eu estudava, a gente tinha aula de projetos, era tipo projetos de vida. A gente aprendia apresentação de trabalho, currículo, essas coisas assim. E a gente tinha um livro de projetos, e nesse livro tinha um teste, não era um teste, era tipo um questionário onde você respondia e depois te dava um resultado assim, em cima das escolhas que você tinha feito. Ele era muitas páginas, acho que eram umas 6 páginas assim. E ele não dava o curso, ele dava a área de interesse, sabe? A grande área. E eu lembro que na época que eu fiz foi para a área da saúde e para ciências humanas. E aí tinha letras, psicologia, mas eu já sabia que eu queria psicologia desde antes. Então, assim, acho que não foi muito necessário. Mas eu acho que esse negócio ajudou muito na época. Muitas pessoas da minha sala que fizeram foram para algum curso que estava nesse teste, que deu no resultado delas. E tá todo mundo, tipo, super realizado. Ótimo, ótimo comentário. Marilu, você ia falar, mas você começou a falar junto com a Bruna. O que você ia falar? Você foi atender? O seu microfone abriu junto com o da Bruna. Foi mesmo. Não, eu ia brincar falando assim, se eu tivesse feito o teste vocacional, não estaria aqui agora, né? Provavelmente eu já tinha feito esse curso lá atrás. Você fez direito antes, né? Fiz direito. Mais alguém fez? Ou tem uma situação para contar a respeito disso? Eu fiz.
Meu pai queria muito que eu fizesse medicina ou odonto. Pai, pelo amor de Deus, não quero mexer com nada de sangue, não é minha praia, não vou, não quero, mas você é inteligente, você precisa fazer um desses dois. Eu falei, pai, eu quero psicologia. Na época só tinha psicologia em Goiânia, eu ia ter que morar lá, porque ir e voltar era terrível, porque a pista não era dupla ainda, né? E meu pai falou, não, então você vai fazer uma orientação vocacional. Deu só um curso que deu, não deu mais nada, deu só um curso, psicologia. Sabe por quê que só deu psicologia? Porque eu já tinha certeza. E quando a gente faz um teste, aparece aquilo que você quer, aquilo que você mais combina, aquilo que você tem dá um direcionamento. O teste profissional, ou orientação vocacional ou profissional, ele é interessante, muito mais interessante, quando a pessoa está em dúvida. Ela tem muitas ideias, mas ela não tem certeza para onde ela vai. E aí, dá uma direção, olha, você tem mais tendência, a sugestão maior é que você combina com essa área. Então, escolhe um curso dentro dessa área que você vai dar certo. Então, como eu já sabia o que eu queria, minha resposta sempre foi tendenciosa. Então, deu psicologia, e um outro teste que eu fiz, que meu pai não ficou satisfeito com esse, um outro que eu fiz deu psicologia, direito e jornalismo. Tudo nessa área, não tinha nada na área que ele queria para mim, da saúde. Então, quando a gente faz o teste e a pessoa não tem direcionamento, às vezes fica confuso o resultado, porque ela está confusa. Mas a gente tem pelo menos uma noção para dar para essa pessoa, um norte para ela seguir, uma área, uma grande área que ela combina mais, né? Mas nós vamos falar de todas essas questões agora, quando a gente apresentar o artigo para vocês. Eu trouxe um artigo para conversar com vocês, que ele o João Lucas fez na internet. Deixa eu contar uma coisa para você, João Lucas. Esses testes de internet... Ai, é um pouco complicado, sabe? Não é sempre que dá certo, não. Ele nem tá aqui, mas... tá aqui. É um pouco complicado. E, assim, a gente tem que entender que a orientação profissional não é horóscopo, não é... Sabe? Tem gente que fala assim, eu não acredito nisso, não. Não é questão de acreditar. Nós não estamos fazendo nenhuma mandiga, nós não estamos jogando na sorte, na vida de ninguém. A gente vai, através dos testes que existem, através das entrevistas, da pesquisa que é feita, nós temos condições de orientar uma pessoa que está totalmente perdida, não sabe nem o que ela quer. Então, por isso que dá esse mapeamento, que às vezes tem gente que fala assim, não, mas não respondeu nada, ficou pior. Mas depende do resultado que a pessoa apresenta. Se ela é uma pessoa que está muito na dúvida, o resultado não vai ser muito certeiro. Ele vai ser uma coisa que vai ficar mais aberta mesmo. Vou apresentar para vocês o artigo de orientação profissional. Acho que eu tenho que aumentar essa letra aqui. Esse artigo é de 2008, porém, não mudou muita coisa, a gente pode conversar sobre ele aqui mesmo. O que esse texto vai trazer para a gente? Que tem a importância da família, que tem a importância... Olha só o resuminho. A escolha profissional, ela é um processo evolutivo. Tanto é, gente, porque quando é criança, a gente fala que quer ser... Menino fala que quer ser astronauta. Fala que quer ser, né? Político, bombeiro, polícia. Eu falava que queria ser professora. Então, a escolha profissional é um processo evolutivo que pode ser realizado de forma consciente e planejada, mas também tem influências externas. O objetivo desse trabalho, então, é apresentar uma orientação profissional dentro da escola, porque esse pode ser um papel desempenhado por um psicólogo escolar, já que você está trabalhando dentro da escola, então você vai pegar a turma lá do ensino médio,
que está no primeiro ano, é muito legal a gente começar com a turma do primeiro ano, porque dá tempo da gente orientar esses meninos e meninas até chegar lá no terceiro, quando tem o verdadeiro momento de escolha, quando vai fazer a inscrição para o vestibular. Então, é muito importante um instrumento que possibilite mensurar essa intervenção, né? Os professores desempenham um papel muito importante. Tem professor que chega em sala de aula só falando bem de um curso e mal de outro. A família é muito importante no sentido tanto objetivo como subjetivo. Tem família que não fala nada, que não força, mas a gente já sabe que aquela família é uma casta de médicos, é uma casta de advocacia, tem um escritório da família com aquele sobrenome na cidade. Então fica como que uma obrigação daquele jovem seguir a carreira que a família segue. Não é verdade? A gente não percebe isso? Então, de alguma maneira, a família influencia, a escola influencia com a visão dos professores. A sociedade, de uma maneira geral, ela influencia na medida em que apresenta algumas profissões como melhores ou piores. Então, a gente sabe que existem muitas influências na escolha profissional. Não é fácil escolher, planejar. Olha só, o menino é adolescente, ele está no ensino médio, ele está no meio daquela crise que a gente conversou lá no desenvolvimento 3, crise de identidade. Ele não sabe nem quem ele é, muito menos quem que ele quer ser quando crescer, porque ele ainda não tem ideia da sua identidade, ele não está com a identidade muito formada. E aí ele tem que tomar essa decisão e fazer essa escolha. Por isso que existe, aliás, antes de eu falar sobre isso, olha aqui, ó, o texto está falando, a maioria das pessoas faz essas escolhas conhecendo muito pouco sobre a atividade profissional que ela está escolhendo. E às vezes isso acontece porque a família não se preocupa em ensinar os filhos, ou a escola não se preocupa em ensinar os alunos a tomar uma decisão. E é por causa disso que, olha só aqui no texto, 44% da evasão escolar nos cursos superiores é por causa disso, de uma escolha mal realizada. Geralmente, quem abandona a faculdade ou o curso que começou, 30% abandona porque não gosta do curso. 13% desiste porque fica insatisfeito com a profissão, depois que vê a profissão sendo apresentada. E tem também aqueles estudantes que estão no meio do curso, e 42% já pensou em algum momento do curso em desistir ou em mudar de profissão. Então, olha só que número legal, quase 60% dos alunos acreditam ou acreditavam que poderiam se beneficiar através de uma orientação profissional. Então, no contexto escolar, a orientação profissional, vem cá, é muito importante para ajudar essas pessoas. Tá, você tá com febre. Te dou remédio. Já te dou remédio. Que legal. Presente de Dia das Crianças. Tira essa roupa quente, põe uma roupa mais fresquinha. Não sei se é isso, mas é bom você ficar mais fresco. E bebe água. Então, a orientação profissional, ela pode ajudar a intervir, ela pode ser vista como uma promoção de saúde. Então, vamos trabalhar essa orientação profissional dentro da escola. Se você é um psicólogo e está dentro da escola, eu vou parar de compartilhar o texto, depois vocês leiam o texto, porque eu não vou ficar lendo lá não, porque eu quero apresentar para vocês assim, olhando para vocês. Se você é um psicólogo escolar dentro de uma escola, e aí você pode fazer um projeto de orientação profissional. Como fazer isso? Vocês têm alguma ideia de como que funciona? Como que vocês podem começar esse processo? Eu falei já que seria mais legal começar com o primeiro ano do ensino médio.
e depois continuar acompanhando essa turma até chegar no terceiro, quando eles vão fazer a matrícula, aliás, a inscrição no vestibular. Vocês têm alguma ideia de como que funcionaria? Não? Oficinas. Geralmente, no contraturno, para não tomar tempo das aulas que estão acontecendo, por exemplo, o pessoal é do matutino, vamos fazer uma oficina um dia à tarde. Oficinas em que sentido? Inicialmente, a gente deve apresentar as possibilidades de profissão que existem. Essa apresentação, ela pode acontecer de diversas maneiras. Tem escola que faz um tour numa faculdade. Eu não sei se vocês já viram, mas às vezes chega um ônibus lá na Univangélica, aí desce aquele tanto de gente, eles vão passear por onde? Eles vão passear pelos laboratórios, eles vão passear pelos cursos, pela biblioteca, e aí os professores, a pessoa que está acompanhando aquela excursão, vai apresentando para eles as possibilidades. Eu já recebi alunos assim, de fora, quando eu era coordenadora da clínica escola, marcaram comigo, eu recebi, apresentei para eles aqueles consultórios que nós temos com sala de espelho. Nossa, eles acharam o máximo, adoraram. Apresentei os testes que são aplicados em crianças, em adultos. Falei um pouco sobre o laboratório skinneriano, e eles foram para lá depois. Então, assim, tem gente que nem sabe o que é psicologia, por exemplo. E aí, quando vê uma clínica daquele jeito, quando vê um laboratório funcionando, eles se despertam interesse, falam, nossa, que legal, quero saber como que é ser esse profissional, né? Então, uma maneira interessante seria esse tour pelos cursos. Se não só isso, mas se isso não for possível, né? A gente pode apresentar também em formatos de roda de conversa. Cada dia apresentar 2 ou 3 profissões. É muito mais interessante quando a gente leva um profissional para falar da sua profissão. Então, eu já experienciei no estágio escolar que a gente fez, a gente já levou uma pessoa formada em biomedicina e ela estava trabalhando num laboratório específico, ela explicou o que ela fazia. Já experimentamos levar uma pessoa formada em farmácia e apresentar o trabalho dela, uma pessoa formada em engenharia, apresentar o trabalho dela numa fábrica de Anápolis e assim por diante. A gente foi apresentando essas possibilidades com profissionais da área, de áreas diferentes, tanto em grandes áreas, exatas, humanas e saúde, como também alguns cursos focais nós apresentamos. Existe também, gente, a possibilidade de apresentarmos cursos que as pessoas nunca ouviram falar, cursos novos, que não compõem os principais catálogos. Como, por exemplo, me falem um curso novo. Talvez eu esteja por fora, talvez eu vou querer citar um curso novo e vocês já sabem. Não sei, há muita coisa que as pessoas ficam focadas em áreas que já são muito conhecidas e tem algumas áreas que as pessoas nunca viram e são inovações de mercado. Por exemplo, na nossa faculdade, no nosso centro universitário, na Univangélica, tem curso de design de interiores. Tem curso de, além de publicidade e propaganda, em algumas faculdades tem curso de jogos e desenhos. Cursos na área das tecnologias estão crescendo muito. E na área também da questão da ecologia, sustentabilidade, então engenheiro florestal, oceanografia, essas coisas a gente precisa apresentar, mesmo que não existam esses cursos oferecidos aqui dentro da nossa cidade ou do nosso estado, a gente precisa apresentar essas realidades para essas pessoas, quem sabe elas têm a oportunidade de ir para outro estado e fazer essa faculdade. Então, o grande início é desse jeito, apresentando possibilidades, apresentando mesmo, falando o que é a função, o que faz, a possibilidade de salário, de concurso público, as ideias que existem em relação a esse assunto.
Depois que a gente faz essa grande apresentação em oficinas, em rodas de conversa, a gente pode também trabalhar com esses alunos a questão da construção da identidade. O que eu gosto, o que eu não gosto. O que eu quero ter, o que eu não me importo em ter. Valores que essa pessoa tem. Nesse sentido, eu estou trabalhando o quê? Autoconhecimento. Isso dá para fazer com oficina, isso dá para fazer com roda de conversa, isso dá para fazer com técnicas dinâmicas diversas, desenho, colagem. E eles gostam muito, adolescente gosta muito dessas coisas mais dinâmicas, mais práticas. E depois, finalmente, a gente faz a aplicação de testes psicotécnicos. Os testes na orientação profissional, eles devem ser testes onde existe uma avaliação da personalidade e também testes de interesse. Vocês já conheceram algum teste dessa categoria que eu acabei de apresentar, nas disciplinas de AMM? Como, por exemplo, o QATI? Já ouviram falar desse teste? Não? O QATI é um teste que ele avalia o indivíduo em extrovertido e introvertido, e dentro dessa área, mesmo dentro dessas grandes áreas, ele avalia também, ele classifica se é mais sensitivo, se é mais proativo, se é mais falante. E aí essas qualidades, são 4 letras, elas dão infinitas combinações. E aí o próprio livrinho do QATI tem as definições de quais cursos combinam mais com essas características que o indivíduo acaba obtendo no resultado do teste. Quando vocês tiverem acesso ao teste, aos testes em geral, vocês vão ter uma noção mais ampla de como é interessante aplicar esse tipo de teste num momento como esse de orientação profissional. O outro teste é o teste de interesse, teste de habilidade, que geralmente coloca-se numa janelinha, é uma folha grande, cheia de quadradinhos, e cada quadradinho, que eu chamei de janelinha, tem uma pergunta com 2 opções, e cada pessoa pode marcar só uma. Então, se você estiver com tempo livre, você prefere ler ou ir ao parque? Então, a gente já percebe com essa resposta o tipo de atividade que a pessoa prefere. E assim por diante, existem várias outras perguntas. E esse teste também classifica o indivíduo como a tendência mais para a área de humanas, mais para a área de exatas, mais para a área de saúde, etc. E os testes projetivos, os mais famosos, que são o HTP, por exemplo, que dá uma ideia sobre a personalidade do indivíduo, e também vão participar da orientação profissional. Depois que a gente faz esses testes e faz uma avaliação minuciosa dos resultados, a construção desse resultado, desse laudo, né, desse diagnóstico, é muito, muito séria. A gente tem que fazer uma entrevista de devolutiva muito consciente, sabe? Não pode, porque tudo isso que eu acabei de citar, todos os testes, todas as dinâmicas e apresentações de cursos, isso pode ser feito coletivamente. Mas as entrevistas, elas devem ser individualmente. E quando eu vou fazer a entrevista de devolução, ela tem que ser dada uma atenção muito especial nessa entrevista de devolução. É importante fazer com que o outro entenda o resultado, ler com essa pessoa o resultado, perguntar se a pessoa entendeu o resultado, para não ficar nenhuma lacuna. Então, por exemplo, está dizendo lá que a área principal que ela tem que sugere-se para essa pessoa é a área de humanas. Dentro dessa grande área, existem algumas sugestões de acordo com a personalidade dele, que pode ser cursos de comunicação, aí a gente dá exemplo, jornalismo, marketing,
administração, ou também, você também pode escolher alguma coisa na área da liderança. Aí a gente coloca curso de gestão e etc. E aí, quando a gente termina de ler, às vezes através até da resposta não verbal do indivíduo, dá para perceber se ele gostou ou não gostou do resultado, se ele ficou um pouco na dúvida, se ele ficou intrigado. Mas nós não devemos ficar satisfeitos apenas com essa resposta não verbal. A gente deve induzir a pessoa a falar. O que ela achou do resultado. E aí, ter uma conversa com esse adolescente. O que deve ser sempre claro durante todo o processo de orientação profissional, tanto com a pessoa que está fazendo, o sujeito que está sendo submetido aos testes, quanto com a família, é que não deve se pensar que o resultado é uma loteria. Certeza que aquilo vai dar certo. A gente tem que dizer que depende do momento da pessoa, depende das influências que ele tem, até o dia da pessoa, os dias que ele fez o teste, se ele estava bem ou não, isso pode influenciar. Então, a gente sempre tem que deixar claro que aquilo ali não é uma certeza absoluta, mas é uma ideia do que a pessoa tem mais vocação. A Ana Luísa perguntou se o psicólogo escolar pode fazer orientação profissional individualmente na escola que ele trabalha. Não, individualmente não, porque isso toma muito tempo. E aí a gente cairia naquele erro da portinha, que o psicólogo ia trabalhar só com uma pessoa. A ideia que eu estou tentando passar aqui para vocês seria fazer com uma sala de aula de primeiro ano, depois acompanhar essa turma para o segundo até o terceiro. Pode fazer o mesmo teste no primeiro, no segundo e no terceiro para confirmar o resultado. Aí faz do coletivo. Só na hora da devolução que é individual. Oi, Ana. Eu estou perguntando assim, por exemplo, se algum aluno tiver interesse em fazer particularmente para fora da escola, esse psicólogo pode fazer essa aplicação? Porque ele trabalha na escola? Na aula de Ser Psicólogo 4, Roberto está aqui, ele é meu aluno lá também. A gente está trabalhando essas questões éticas. O Código de Ética prevê que a gente não pode encaminhar um indivíduo de uma instituição para o nosso consultório particular se falar da mesma coisa. Então, por exemplo, se eu trabalho na Univangélica como professora e alguém pede meu cartão para atendimento clínico, eu posso dar esse cartão, mas não é antiético, por quê? Porque eu não faço atendimento lá na Univangélica. Tem atendimento clínico? Tem, mas a pessoa não quer ser atendida por alunos, porque ela tem algum tipo de impedimento, ela quer fora, então ela pode me procurar. Eu também posso passar meu cartão, meu contato para essa pessoa. Então, isso não é antiético, porque o meu trabalho é diferente. Quando que o trabalho seria, essa indicação, esse encaminhamento seria antiético? Se eu utilizo o meu trabalho para fazer essa divulgação. Se eu entro em sala de aula, distribuindo um cartãozinho, aí tá errado. Então, se na escola que eu trabalho, eu fizer uma divulgação, faço orientação vocacional, quem quiser me procura, e ganhar dinheiro em cima disso, isso é antiético. Se na escola eu vou trabalhar um projeto de orientação vocacional em algum momento, se eu já estou planejando isso, se algum aluno me procura, eu vou falar para ele aguardar. Porque lá na escola é de graça. Eu sou profissional da escola e não vou fazer isso lá na escola. Então, eu tenho que ser sincera. Olha, em algum momento nós vamos fazer isso aqui na escola. Aguarde. Agora, se não faz parte do projeto, se não tem espaço na escola, se a diretora alguém da gestão não autorizou, enfim, se por algum motivo isso não for acontecer na escola e um pai ou uma mãe de aluno quiser e me procurar, eu posso falar, eu faço. Oi. Preciso de remédio. Tá pior, meu amor? Mamãe já tá quase acabando, eu já vou te dar o remedinho.
Se por algum motivo isso não vai acontecer na escola e alguém me procura, sim, eu posso dizer, olha, tem fulano, ciclano, e eu também faço. O mais interessante é eu dar a oportunidade de escolha e não encaminhar para mim, porque traz essa ideia de que eu estou utilizando da minha posição, da minha função para angariar algum dinheiro. Entendeu, Ana Luísa? A pergunta que o Roberto me fez pelo WhatsApp, porque o trabalho dele é de psicologia hospitalar, era se eu estou atendendo um psicólogo lá no hospital, ele está na UTI, num processo lá de saúde, e ele vai ganhar alta, porque ele melhorou. Se eu posso continuar atendendo, falar para ele me procurar no meu consultório, para ele continuar sendo meu paciente. Posso. Eu não posso usar da minha função para fazer esse marketing. Mas se alguém perguntar se eu atendo. Quer meu contato? Eu passo. E nesse sentido não é antiético. Ficou claro, Ana Luísa? A gente só tem que tomar muito cuidado para não ficar com essa cara de que a gente está usando como ponte o lugar onde a gente trabalha, para ganhar de alguma forma, que aí fica feio, né? De alguma forma vai ficar desonesto. Mais alguma pergunta? Oi, Roberto. Eu achei interessante essa relação que você fez desse caso com aquele outro que eu tinha te perguntado, porque eu acho assim que é uma linha muito tênue. Assim, eu não posso divulgar. Eu dei o exemplo da pessoa tivesse perguntado, né? Ia pegar alta, mas às vezes poderia ser o contrário. A pessoa não perguntou se eu atendo, mas está terminando a alta dela ali, ela está pegando alta no hospital, e aí eu mesmo falo, olha, eu atendo em tal lugar. Aqui no curso nosso de Direito tem o escritório modelo, né? Uhum. E quando, por algum motivo, às vezes acontece de um professor passar o cartão dele para ele atender aquele alguém ali particular, que está atendendo, né? Isso aí dá um problema sério. Nós já até tivemos situação de demissão, porque o professor advogado passou o cartão dele para atender alguém da comunidade ou mesmo aluno nosso no escritório dele. Exatamente, por isso que eu dei o exemplo da clínica escola. A primeira coisa, se um aluno me procura, é eu dizer, nós temos a clínica escola, que atende alunos. É gratuito, só tem que ter um pouco de paciência, porque tem um processo de seleção, de triagem, que você vai entrar numa fila para o atendimento e tal. Mas tem gente que é aluno da psicologia e não quer ser atendido por outros alunos pelo fato de ser gente conhecida e não quer, se sente constrangido pelo problema que quer falar, né? Pelo assunto que quer abrir. Então, sim, a pessoa diz que não quer ser atendida ali naquela clínica, eu posso encaminhar. Mas no caso do direito, oferecer o atendimento fora, sendo que tem dentro da instituição, aí é completamente antiético mesmo. Antiético não, é ilegal. No caso deles, eles sabem que isso não pode, a lei não permite. Isso é o famoso pescar no aquário. A gente pescar no aquário dos outros, né? Tem tanta gente do lado de fora, por que eu vou pescar no aquário do vizinho? Tá errado isso. Então, quando a gente percebe que não tem dono, que o peixe está ali nadando no lago e não tem dono, beleza, eu posso oferecer meu serviço, eu posso pescar. Mas, do contrário, se eu percebo que aquele lago tem dono, eu não posso mexer ali, porque vai dar problema. Bom, e aí, como eu estava dizendo, a conclusão é a devolução. Ela deve ser feita de uma maneira bem tranquila e deixar o objetivo, o resultado claro, tanto para a pessoa que fez, quanto para a família. Se a família quiser conversar sobre o resultado, a gente pode receber essa família para apresentar a devolutiva para ela também. Ficou claro, pessoal, sobre orientação profissional? Mais alguma pergunta? Não? Então nem vai precisar da gente voltar no novo link. Já está terminando aqui, em poucos segundos vai acabar esse link, não é necessário a gente retornar, tá bom? Gente, eu estou tentando colocar os vídeos da semana passada na plataforma, assim que possível eu vou colocar, tá bom? E o dessa semana também. Tenha um pouquinho de paciência que vai dar certo.
Obrigada pela participação de vocês e até a próxima aula que a gente tiver essa semana. Um beijo. Tchau.